Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia. Em algum lugar do mundo são 11 horas e 30 minutos da manhã, em outro lugar é 11 horas e 30 minutos da noite, em algum lugar é 3 horas da tarde, em outro lugar é 3 horas da madrugada, em algum lugar é 6 horas da tarde, em algum lugar é 6 horas da manhã. Então, estamos aqui para celebrar as 24 horas do dia. E hoje aqui no nosso canal Papo Amigo Informação, Conexão, modelo podcast nos estúdios da Vox TV, que está comemorando 8 anos de vida, sempre trazendo coisas maravilhosas, um estúdio sensacional aqui na cidade de Santo André, Brasil, estado de São Paulo, maravilhoso. E o Papo Amigo, canal Papo Amigo no YouTube, hoje aqui sendo transmitido diretamente aqui da Vox TV, dos estúdios da Vox TV, projeto incrível que está crescendo cada vez mais. Já estamos aí com mais de 10 anos aí, e agora o Papo Amigo está realizando 8 entrevistas por semana. 8 entrevistas por semana. Então são 5 entrevistas aqui no canal Papo Amigo, segunda a sexta, e as entrevistas sempre estreiam às 14 horas e 30 minutos, e 3 entrevistas na Rádio ABC FM 81.9, aqui na cidade de Santo André, que é à noite, às 20 horas. Então, para a gente manter esse projeto seguindo em frente, preciso da sua colaboração, preciso também da sua compreensão, preciso do seu apoio. Então, vou passar para você aqui o Chave Pix, programa papoamigo@gmail.com, Chave Pix, programa papoamigo@gmail.com. Seja um colaborador, seja um apoiador e seja feliz, e vamos em frente. Que hoje, gente, nós vamos aqui no papo, no nosso quadro Papo Reflexões. Quando eu vi essa tela aqui no meu celular, as minhas emoções explodiram, que realmente foi uma coisa incrível. Olha o tema que a gente vai falar hoje no quadro Reflexões: O Homem e o Tempo, Confissões, livro 11, Santo Agostinho. E hoje nós temos 3 pessoas maravilhosas e incríveis aqui, pessoas que eu amo assim de paixão, pessoas com uma energia muito boa, que tem, gente, é uma sensação que tem tudo a ver com essa matéria. Isso é um dia eu preciso entender melhor essas equações do coração. A sensibilidade transcende. São momentos como esse que eu assimilo aquela ideia que a árvore da vida, ela tem uma raiz dentro de um saco de estopa, e é dentro dessa raiz, desse saco de estopa com terra, que todo o mistério da vida acontece. Então a árvore da vida, ela nasce, ela cresce dentro de regras que este mistério permite acontecer. E esse mistério, ele é infinitamente maior, esse universo de coisas, digamos assim, desse mistério, ele é infinitamente maior do que o universo de coisas explicáveis que nós vivemos. Então, é uma outra definição que eu vi de um padre, se eu não me engano, formado em física, se eu não me engano, na época, que ele falava: a física, a química, a matemática, as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências biológicas explicam coisas dentro de um universo de coisas explicáveis. E esse universo de coisas explicáveis está mergulhado dentro de um universo infinitamente maior de coisas inexplicáveis. Aí eu apelo para Deus. Então ele conseguia conviver com esse lado de padre e também com esse lado de físico. Eu não me lembro se eu conversei com um padre ou se eu vi isso num documentário. Às vezes a minha imaginação mistura essas informações. Mas o fato, gente, é que a gente vive mergulhado num universo de mistérios, né, chamado vida. O Homem e o Tempo, Confissões, livro 11, Santo Agostinho. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de ter aqui do meu lado Fernando Reis, Priscila Vono e a nossa grande amiga, nova amiga, a Cris Silva, que está aqui também do meu lado aqui, né? Então são essas 3 pessoas maravilhosas, e eu aqui falando que nem um tagarela aqui. Boa tarde, Fernandão. Saudade sua, tudo filho. Bem, saudade. Cris, tudo bem? Cris, tudo bem? Eu não te vi semana passada, eu fiquei triste. Falei, pô, Fernando, você estava em Jundiaí, né? Você estava trabalhando, semana passada foi bem corrida. Foi punk, né? Nós entrevistamos lá na rádio. Bom, né? Ah, claro. É sinal que a família Papo Amigo está crescendo e cada um, sabe aquela série Os Vingadores, né? Cada herói está indo para uma missão, entendeu? Então os Vingadores estão tudo conectados, e que nem lá na Liga da Justiça também, mesma coisa. E na sexta-feira passada à noite, na Rádio ABC, no Papo Amigo, nós entrevistamos a vice-prefeita. Eu fiquei sabendo, foi muito boa a entrevista, hein? Ela é um doce de pessoa. Ela é um doce de pessoa. E ela fez uma coisa
que eu não acreditei. Eu achei assim de uma espontaneidade, porque eu dei de presente para ela. Caramba, esqueci de trazer hoje o mel do Daniel para entregar pro Fernando. Vou ficar aqui devendo. Mas depois eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. E eu dei de presente para ela. E ela agradeceu ao vivo na entrevista. Eu achei tão bonitinho da parte dela. Que assim, top. mas eu esqueci de trazer de novo aqui para você. Mas eu vou encontrar uma forma inteligente de... Acho que foi uma indireta para você trazer, para você apresentar um mel do Daniel. Não, mas eu falei, agora foi mancada minha, gente. Esqueci. Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu falei... esqueci de fazer aquela lista de coisas importantes e colocar na lista que você me ensinou. Mas segunda-feira tá aí. Segunda-feira. Segunda-feira a gente entrega. Mas aí também eu não te lembrei. Você pediu para eu te lembrar. Vamos dividir a responsabilidade. Eu não me lembro que você tenha pedido para mas eu vou usar isso como desculpa. Eu vou usar isso como desculpa, tá? Para tirar o meu peso, tirar o né? peso. A Cris falou isso, né? A gente fez a entrevista aqui. Ela falou assim, Saulo, tem que tirar esse peso da culpa. Ela estava falando sobre isso. E tudo bem. Ô Priscila, boa tarde, né? Boa tarde, né, gente? Boa tarde, tudo bem? Ô vida agitada, eu tava lá vendo a corrida lá do Arthur, eu tava torcendo, só que eu esqueci que já era uma gravação. E eu ali torcendo, vai. Eu falei assim, eu tô vendo à noite, aqui é de dia, já era uma gravação, eu tava torcendo. Parabéns pro filhão, hein? Ah, obrigada. Eu vi ele correndo lá, eu tava ali, eu vi Arthur voando, eu falei, nossa, meu, muito legal. O filho da Priscila corre de kart, meu. Olha, que legal. É o tipo de esporte que não é que eu tenho medo, eu tenho pânico, mas eu adoro ver, eu adoro assistir. Ah, eu gosto muito também. De assistir, né? Não, participo, vou, é muito bom. É muito legal. Vamos fazer uma... Quando é que a gente pode trazer ele aqui? Quando você quiser a gente traz. Quinta-feira agora, porque, gente, a gente está gravando na segunda-feira, essa entrevista vai sexta-feira, vai ser gravada, vai estrear na sexta-feira agora, a próxima, hoje é dia 20 de julho de 2026, segunda-feira, que é aniversário da Cris também, tá? Já comemoramos aqui e tal. E vai ao ar sexta-feira, agora, dia 24 de julho. Então, a partir das 14 horas e 30 minutos. Então, nós estamos gravando essa entrevista que está sensacional e está fazendo muito sucesso a questão das reflexões. Muito feliz, né? Muito feliz. A Cris, por sinal, ela faz um trabalho dentro da espiritualidade, também da parte de perfumes. Estou errado, Cris? Você faz um trabalho maravilhoso, estou falando bobagem. Não. Tá. Mentoria, a parte de mentoria é isso, né? Vamos colocar assim, eu gosto mais de falar que é autoconhecimento junto com a espiritualidade. Autoconhecimento junto com a espiritualidade, que eu acho que de uma certa forma tem a ver com essa matéria de hoje, porque a gente vai falar hoje aqui, ó, tá vendo, ó, de novo, acabei clicando aqui, apagando o negócio, meu... Eu acho que a idade vai quebrando isso, vai ter algumas coisas, eu não sei, eu vou ter que procurar um asilo saudável. A questão não é um dia, né? Porque senão vai gerar problema pro meu filho. Mesma coisa, Santo Agostinho, livro 11, O Homem e o Tempo, Confissões. Fernando, o que seria essa questão do Santo Agostinho, livro 11, Confissões, O Homem e o Tempo? Vamos começar. Quem foi Santo Agostinho? Tá. Santo Agostinho, ele era um filósofo. Se fosse no dia de hoje, ele seria um professor de linguística ou de gramática, de línguas. Ele nasceu onde hoje é Argélia, sim, né? E com 32 anos ele se converte ao cristianismo. Ele larga a família na Argélia, vai para Roma, e aí ele segue a vida de padre. Então ele é um filósofo que tem uma contribuição gigantesca dentro do cristianismo, seja a vertente católica ou evangélica, porque ele participa dos pais fundadores do cristianismo, né? Então ele é um dos primeiros filósofos que faz reflexão para a formação da igreja como igreja. Nossa. Né? Então ele tem um ponto extremamente importante, e dentro do livro Confissões é meio quase uma autobiografia que fala de conversas dele com Deus durante a conversão dele, com exceção do livro 11, que é sobre o tempo, que ele pergunta o que é o tempo, né? E, cara, essa obra é tão importante, tem 25 páginas, 30 páginas, é super curta, mas ele acaba sendo reconhecido como o filósofo que teve a capacidade de descrever a aporia do tempo, né?
Ele Diga. seria mais ou menos, gente, com todo respeito, tá? Não tô aqui, não tô falando de direita, esquerda, nem nada. Mas ele seria tipo um filósofo, assim, um desbravador tipo Olavo de Carvalho, um Para a questionador. época dele, sim, só que toda a parte filosófica dele é uma relação direta com o cristianismo. Porque o Olavo de Carvalho, ou você ama ou você odeia, né? Não tem meio termo, né? Todo filósofo, né? Se você pegar, tá. todo filósofo tem filósofos verdade. que você ama, tem filósofos que você odeia. Não concorda, E eu não acho. concordo, e eu acho que isso é ótimo, porque a filosofia é a alegria isso. do saber, independente se você concorda ou não. Ainda bem, né? Ainda Ainda bem. bem. E todos os temas, Saulo, que a gente está falando de filosofia, Pode entrar, Gabriel, pode entrar, voltado fica à vontade. para como você aplica isso no dia a dia, para a liderança, para a vida atual nossa. Sim. Né? E Santo Agostinho traz essa contribuição relacionada a entender o que é o tempo. Entender o que é o tempo. Quando a gente fala que ele criou a aporia do tempo, o que que é aporia? No mundo filosófico, aporia é como se fosse a cereja do bolo, tá? É tipo, você pensa e não consegue explicar. Né? Tá. Tanto que tem uma frase sensacional dele que ele diz assim: isso é o que eu sei, mas se perguntar eu percebo que não sei mais. Entendi. Tá? Então eu gosto de explicar a aporia dando um exemplo. Aporia. Aporia. Tá? Vou usar a Cris, tá? Pode? Pergunta de leigo, aporia é com H? Não. Não, é APORIA. Aporia. Eu vou usar a Cris como cobaia. Pode? Por Normalmente favor. eu uso só Sim. uma Tá, Cris não, tá por aqui. favor. Eu tô aqui, Por Né? favor. Você não veio aqui à Por toa. favor, Vamos lá. sabia que ia ter um preço a pagar. Opa, tá vendo? Você sabe o que é morango? Sim. Explica pra mim o que é morango. Morango é uma fruta vermelha em forma de cone com vários buracos, sementinhas assim, e uma folhinha embaixo. Legal. Conseguiu imaginar o que é um morango? Mesmo que você não conhecesse? Consegui. Uma fruta consegui vermelha. uma fruta vermelha. Conseguiu imaginar? Sim. Consegui. Legal. Tá. Então, assim, isso seria o tempo. Tá. Agora, Cris, explica pra mim o sabor do morango. Sabor do morango. Sabor do morango. Boa. Como que eu vou dizer que é o sabor do morango? Porque pra cada um tem uma coisa, né? Mas Ah, não tem como explicar o sabor do morango. isso é a aporia. Você sabe o que é, porque você experimentou. É uma coisa ácida, doce. Ácido Pra quê? Doce. tipo limão? Não. Mas É o- depende do morango, porque tem morango que é é- muito doce e suculento. Tipo melancia? Não. Não. Mas é vermelho. Mas é sabor, vermelho. sabor de morango. Então, Sabor isso de é a morango. Que aporia. é único, né? É único. Isso, exato, isso é a aporia. é uma Você sabe o que identidade, é, uma mas se a identidade. pessoa Mas não tem como fala, explicar. explica, você não consegue. É. E não é que você não consiga explicar por ignorância, você não consegue explicar porque é intangível a explicação para o nosso mundo. Caramba! Né? Então, em termos de filosofia, quando o filósofo chega e fala assim: estudei esse tema e cheguei na aporia do tema, significa, cara, ele esgarçou, ele devastou tudo daquilo Ele tirou todo o sumo e ainda não chegou e no ainda não resultado. chegou. Então é como se fosse um Não chegou na ponto essência. desconhecido. Até porque se você chega no resultado é um ponto final. Exato. É, claro. Exato. Né? De certa Se você forma, chega num. Sabe explicar e chegou naquele ponto de saber tudo, acabou. Não tem É. mais nada pra fazer. O interessante da aporia é que ela não é uma ignorância. Sim. Não é que você não sabe porque desconhece. Isso. Você sabe muito, você tem clareza, mas você não consegue explicar quando alguém te pergunta o que é, tá? E aí ele chega na aporia do tempo, né? Então, Confissões é o livro 11, o Homem e o Tempo, é uma conversa dele com Deus. E ele fala assim: o tempo não é algo humano, né? Deus cria tudo, inclusive o tempo, mas o tempo não é algo humano. Há quantos anos ele fez isso? Ele fez isso, ele vive de 354 a 430 É isso aí. depois de Cristo, tá? Então, ele é um dos pais Meu fundadores da filosofia Deus cristã, do então a gente está céu. falando de 1800 anos atrás, e aí ele chega à conclusão de que o tempo não é algo humano, né? Aonde vem que é o ponto máximo do que ele traz? Nós classificamos o tempo como
passado, presente, futuro. Só que passado, presente e futuro não existe, segundo Santo Agostinho. Aí você fala assim, como assim? Não existe, porque passado já aconteceu. Já passou. Futuro ainda nem aconteceu. E aí você tem o presente. O presente é aquele instante de acontecimento. Só que para o presente se tornar tempo, ele deixa de ser. Porque se um instante permanecer, ele é eterno, não é presente. Então ele chega nessa aporia que é, putz, cheguei num beco sem saída, agora eu não sei para onde eu vou. E aí ele vem com a ideia de, eu vou... Isso para mim pouco importa, o que importa é, eu vou propor o que significa o tempo pro homem. E aí vem a parte que eu acho sensacional, ele diz assim, existe 3 tempos, já que passado, presente e futuro não existem 3 tempos, segundo Santo Agostinho, que são os tempos da alma. O presente que já passou, ou seja, memória. Só que a memória para existir, É o passado. que é o passado, Isso. o presente que já passou, que é o passado, Isso. só que o passado para existir, você tem que lembrar dele. Isso. Então, o passado se transforma em tempo desde que a memória esteja no momento presente. Isso. Enquanto você não lembra, Não é nada. não é nada. Não é nada. O futuro é o presente de algo que não aconteceu de forma antecipada. Então você planeja, visualiza o futuro, só que para ele se tornar tempo, você tem um momento presente. E o presente é um instante que você vive aqui e agora. Só que, pensa o seguinte, o Saulo é. Se o Saulo deixa de ser, não é mais Saulo, concorda? Sim. Então esse instante é a grande aporia, porque a gente está numa dimensão que um instante, que é o presente, para o presente se tornar tempo, ele tem que deixar de ser presente. Nossa, você sabe que você está me lembrando? 1984, 1985. Ai, caramba, eu tinha um professor de física, não é o professor Pedro, esqueci o nome dele agora, depois eu vou procurar. Um doce pessoa. Ele, me lembro que ele tinha uma história assim, sabe? Ele era um profissional, ele estava fazendo acho que 3º, 4º ano de engenharia na Poli. Aí ele abriu mão e foi fazer física e se dedicou a vida inteira a fazer física e abraçou como um sacerdócio. E ele era um grande professor de física. E ele tocou nesse assunto, presente, passado e futuro. E ele, se eu não me engano, ele mencionou o nome de Santo Agostinho. Se eu não me engano, porque ele falou, olha, o passado não existe, o passado já passou, o futuro ainda não existe, o que é o presente? Então ele falou, para nós, engenheiros físicos, o que é o presente? É o intervalo que você identifica entre um instante e outro instante, um intervalo de tempo, que você identifica entre um instante e outro instante, só que para você identificar esse intervalo de tempo, esse intervalo de tempo já passou. Exato. Então, Isso é Santo Agostinho puro. o presente, ele falou, o presente, olha, ele fala, gente, professor de física, me lembro direitinho, ele falou assim, o presente é como se fosse uma cachoeira caindo. Então você tem vários intervalos de tempo aqui. Você tem vários presentes. Vários presentes acontecendo aqui. É isso. Então ele fala, me lembro direitinho, olhava assim para ele, e é lógico, né, aí na hora entra a minha memória emocional, grava, que você fica assim falando, da onde ele tirou isso? Eu me lembro direitinho, agora se me veio essa minha lembrança emocional. Isso é algo que estava no Isso seu não foi passado. Combinado, hein, gente? Não foi combinado, olha não, que hein? interessante, isso é algo que estava no seu passado. Como é memória. Com essa conversa, trouxe a memória para o presente, momento atual, momento Sim, presente. sim. E se bobear, você sentiu a mesma sensação que você sentiu lá atrás. Por quê? Totalmente. Porque isso, sei. por isso a importância do Santo Agostinho para a E psicologia. a psicóloga Porque a explicando emoção, a emoção, ela não está no tempo. Exato. A emoção não está no tempo. Então, tudo que você sente no seu passado, tudo Sim. que a gente chama de passado, mas para Santo Agostinho é o presente lá O atrás. passado presentificado, que isso. é a palavra.
ele tem uma importância. Porque, assim, tudo que você sente lá no passado, se você retomar aqui no presente, você vai lembrar dos sentimentos que você teve lá. É esse, inclusive, que foi o ponto crucial que fez com que ele pensasse exatamente sobre tudo isso. Porque na emoção lá atrás ele trazia. Então nós temos aqui pessoas adultas que têm feridas que são infantis, que têm traumas, ou que passou uma raiva, passou um bullying lá atrás, e aí traz no presente ou no futuro. Aí o futuro entra uma outra questão, acho que o Fernando vai explicar um pouquinho sobre o futuro, aí depois eu falo um pouco do futuro. Já que ele falou agora do passado, é importante o quanto é importante toda essa obra do tempo de Santo Agostinho para a psicologia, porque ela trata exatamente de onde está as emoções. A causa, Onde estão essas emoções? E aí a aporia o tempo não existe, o que existe é uma experiência da consciência humana em relação ao tempo. Minha esposa fala que é meio papo de doido. Não, mas mas na verdade é lindo, porque viagem, né? A gente estava conversando e eu comentei com você que há 2, 3 anos eu comentei o que com meu marido, que chegou agora nessa... Olha só que interessante, né? Tudo... Não existe coincidência. Mas eu falei para ele o que eu tive um insight, uma iluminação, eu gosto de falar. Amor, não existe nada novo. Olha o tempo que ele está falando, que Santo Agostinho falou. Percebe? 1500, 2000 anos. Não existe nada novo. A gente só fala de coisas que já foram faladas lá atrás e que agora vem trazendo agora para o presente, para o nosso presente, para poder explicar, né, o comportamento humano. Por exemplo, o que a Cris trouxe é interessante porque... Por exemplo, quando você vai estudar a Torá, Antigo Testamento, Cabala e tal, tem um ponto que é muito legal que fala assim, tudo que existe, existiu e existirá, já foi criado por Deus no momento da criação. Então não tem nada novo, já foi criado. Nada novo. A gente pode descobrir, mas exatamente. Já foi criado. Já foi. Olha, eu bato nessa tecla. Gente, são dois, ó. É muito lindo, porque é lindo demais. Deus é atemporal. Sim, né? Exatamente. A maior loucura nossa é tentar explicar Deus cronologicamente, porque Deus é atemporal. E isso é de uma riqueza gigantesca. Se eu não me engano, acho que foi 1665, não tenho certeza se foi quando o Newton nasceu ou quando ele tinha 22, 23 anos, quando ele descobriu o cálculo diferencial integral. Imagina um cara numa fazenda, papel, lápis e caneta, naquela época não existia lápis, existia pena. 1665, me corrija, eu não sei se foi quando ele nasceu ou se foi ou quando ele estava com 22, 23 anos, que teve uma peste lá, teve que as universidades falaram, volta para casa, que agora vocês não podem ficar aqui. E ficou em casa 2 anos lá, estudando pra caramba, pensando, e ele descobriu, né? O pessoal inventou coisa nenhuma, ele descobriu, ele entrou em contato com esse arquivo do universo e colocou no papel o cálculo diferencial integral, com todas as suas bases. Para ele colocar isso no papel, porque o universo já falou, isso aqui já está registrado. Ele não escreveu, né? Ele codificou. Eu sempre falo isso. Nenhum físico, químico, matemático, biólogo, nenhum cientista, ele inventa, ele descobre. Porque a coisa já está pronta. Já está pronta. Isso, né? Isso, Nietzsche lá na frente vai falar do conceito de niilismo, né? Que o niilismo você não tem uma referência de onde vem. Eu vou dar um exemplo. Niilismo. Mas, nossa, isso é um tempo para uns 5 programas. Porque Nietzsche é muito denso. Vamos marcar, então. Niilismo. E aí eu vou dar um exemplo. Quando eu faço processo de acompanhamento, mentoria e tal, para desenvolvimento de líder e empresário, eu tenho um roteiro que eu sigo, né? Então, primeiro, desenvolve rotina para resultado, inteligência para tomada de decisão, temperança no dia a dia, moralidade para guiar as ações e ousadia para fazer o que precisa ser feito. E aí eu chamo esse acrônimo de ritmo. Bem bacana, legal.
E aí começa, pô, da onde eu tirei esse troço, né? Porque isso é coisa que eu aplico já faz um tempo. Aí, esses dias, eu precisei estruturar um processo e eu falei, pô, eu vou colocar todas as referências. São 21 livros que falam sobre isso, que eu fui usando, sei lá, desde que eu comecei a estudar comportamento humano, e dá 5.250 páginas. Tá vendo, gente? Então, assim, não foi criado, eu só descobri uma sequência. E colocou o seu jeito. Olha Exato. aqui Você o exemplo. codificou uma codifiquei metodologia. uma metodologia com base em 21 com base, livros e 5.200 palavras. Olha aqui o exemplo do lema do Papo Amigo, Fernando dos Reis. Estuda por desaforo, para largar a mão e ser besta. Esse é o lema do Papo Amigo. Tá aqui, ó. Aqui o exemplo, aqui, ó. Nós quatro. Tá vendo? Não, tá, mas Nós assim, mas sabe o que acontece? A Cris tá me conhecendo agora e a gente bate muito nessa questão. Não tem essa coisa, sabe, a vida é dura para quem é mole. Então, se a gente não trouxer esse tipo de resgate de conhecimento, daqui 20, 30 anos, eu não sei o que vai acontecer com o mundo. É importante essas reflexões, sabe, Cris? Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar. E isso é legal também para você quebrar um pouco de arrogância, né? Sim. Porque assim, eu não criei, só codifiquei. Aí eu já pensei, porra, quais são os próximos 21 livros que eu vou ler para criar algo melhor ainda? Para criar porque melhorar, se já dá resultado, melhorar. pô, a versão 2.0 vai ser bem mais top. Mas voltando para Santo Agostinho, o Santo Agostinho ele não chega a fazer essa reflexão, tá? Mas vale a pena a gente pensar o que isso significa, tá? Aonde eu quero chegar. Passado não existe, o que existe é a memória. Memória de algo que aconteceu, que ela se torna presente quando você personaliza ela no momento atual. Beleza? Tá. Legal. A pessoa, quando ela vive de memória negativa, são traumas que ela carrega no dia de hoje. E esses traumas vão estourar na forma de gatilho. Sim. E os gatilhos não é A gatilho A. Às vezes o B traz uma associação com A que libera um gatilho e você fala, nossa, eu não sei nem por que aconteceu isso. Exato. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa que vive de memória e vive no passado da memória se torna saudosista. Isso. E o excesso do saudosismo vai para a melancolia, que pode chegar numa depressão. Exato. Tristeza. Porque assim, o presente hoje não me faz bem, porque no passado era uma vida melhor. E aí uma você começa a comparar, uma nostalgia ao extremo. E a frase né? Ai, era tão bom quando eu tinha aquilo. No meu tempo era melhor. Então sempre tá na falta, né? Sempre tá na escassez, Exato. Vive na escassez. Exato. Uma pessoa então isso assim. você olhando pro passado. Agora vamos olhar pro futuro. O futuro é o que não aconteceu antecipado para o que você imagina no momento presente. Quando você pensa num futuro positivo, você tem euforia. Isso. Sabe quando você vai fazer aquela viagem que você não consegue nem dormir à noite porque você não quer perder o voo no aeroporto? O voo vai acontecer amanhã. Você está trazendo para o momento presente e traz uma euforia. Tá. Porém, quando o futuro você enxerga como algo negativo, você traz isso como preocupação. Isso. E isso vai ser traduzido como ansiedade. Mas mesmo na viagem, sendo uma uma ansiedade também, né? É um princípio de estresse, na verdade. Isso. Mas depois eu chego lá para falar sobre o presente. Mas aí a gente falando de psicologia e ansiedade e futuro, a gente está falando de ansiedade. Então, quando a gente fala que uma ansiedade é boa, então assim, a gente vai viajar e a gente vai ficar preocupado. Se a gente ficar preso muito tempo em tudo que é eufórico, mas no futuro também causa ansiedade. Nossa. Total. Porque você fica preso naquilo que ainda não E tá. deixa de curtir o momento, porque Exato. é gostoso na viagem, você fala assim, nossa, tô no avião, Exato. olha que legal, olha, tô vendo o pessoal trazendo E o aqui que é o docinhos. momento?
É o agora, né? É o E o instante que é o agora. processo. E o que é o Você momento sabe pra que eu Santo tenho uma Agostinho? dúvida? Você sabe O que eu tenho... momento para Santo Agostinho é o instante que está acontecendo. Você A sabe... atenção É o processo. No agora. hora. É a atenção agora. É, Você sabe- aí, Ah. a atenção da hora tem tudo a ver com mindfulness. O Santo Agostinho tem um pulo quântico quase para É. chegar nisso, né? Sim. Mas ele nunca usou uma expressão Não. disso de momento agora, Sim, Não. sim, sim. né? Até porque ele não falava português, né? Mindfulness, E acho que também não É a falava mesma coisa inglês, de saudade, né? É. Saudade não tem. Eu nunca ia falar de saudade. A palavra né? saudade também não existia Mas é o naquela momento época. presente. Mas é o momento presente. É o momento presente. Que É essa atenção que você tem em estar aqui agora, não no carpe diem. Não tem a ver com carpe diem, tem a Ó. ver com você estar presente no momento. Exato. Eu tenho uma sensação, esse bocejo, para quem me conhece, sabe que isso aqui não é bocejo de sono, isso aqui é bocejo de limpeza. Um dia eu explico sobre isso, é um bocejo energético. Um dia eu falo sobre isso. Mas é assim, o que eu tenho uma sensação já há muitos anos, que quando eu comecei a fazer essas reflexões sobre o que é o tempo, o que é o presente, a sensação, é intuitivo, tá, gente? Posso estar errado. A sensação que o presente acontece em pequenos intervalos de 30 segundos. Então é assim, eu tô aqui conversando com você, a cada 30 segundos é como que eu te falei da cachoeira, a água caindo, né? O presente é a água caindo. Então a cada 30 segundos é como se o que a gente está falando e vivenciando já virou passado. Já virou passado. Sim. É uma sensação que eu tenho, é como se a sensação de presente ela acontecesse no intervalo de tempo. Gente, eu vim da engenharia, tá? Me perdoem, tá? Com todo respeito. Então, um instante, quando a gente fala um instante na física, significa que não existe tempo. Quando a gente fala um instante na física, não existe tempo. Então, 2 instantes determinam o intervalo de tempo. Física básica do colegial, tá? Então, num intervalo de tempo de 30 segundos, a sensação que eu tenho, essa é uma sensação, não sei nem se isso é pertinente, é que o presente acontece dentro de um período, um intervalo de tempo de 30 segundos. E eu nem acho que é 30 segundos. Não, eu acho que é... Não, é menos. milésimo. É menos. É milésimo. É, É, porque milésimo. lembra, ó, o instante é isso. É. Isso. Esse isso que ele falou Isso, agora já foi, passou. Já passou. Já é passado. Pronto, O tá. instante para se tornar tempo, É. ele tem que se desfazer. Exatamente. Então, um intervalo de tempo de Minúsculo. uma fração de Não, não segundo. existe. Nem É. existe. Não dá nem pra contar. Não Tá, dá, tá, não dá, tá. não dá, Não dá. Loucura, hein? É loucura. E Total, assim, hein? Total. o que é super interessante no Santo Agostinho é que quando você traz isso para o dia de hoje, tá? Porque assim, eu sempre gosto de trazer para o momento atual. Claro, Você claro, sabe, claro, né? claro. Meu, o líder, a pessoa, o empresário que vive preso com as memórias do passado deixa de agir, porque o momento presente dele, ele está vivenciando memórias. Exato. A pessoa que vive no momento futuro, manja, tem uma galera ótima de fazer plano, fazer meta, mas nunca tira do papel. Porque ele está antecipando o futuro para o presente, antecipando futuro, presente, futuro, presente, futuro, presente. Ele está vivendo, mas ele está vivendo não algo age. que não Ele, existe. não, ele, na verdade, Não ele tá age. vendo no futuro, né? É, Porque ele é. só planeja. Aí o presente Sim. não existe mesmo. Não. Só que o instante de ação não existe. Não. Não. Né? Então, o instante para Santo Agostinho você tem que fazer. É. Tem um filme com o Tom Cruise, que é o primeiro, acho que o único filme que ele fez de vilão. Que ele é um assassino profissional altamente qualificado. Ele pega um táxi. Ah, que é táxi que chama, não, não é? eu acho que é colateral. Efeito colateral. Efeito colateral, colateral. É, não, uma coisa assim, É uma coisa assim. E ele tem o motorista, é um ator negro também, norte-americano. Ele, não sei o que, Fox. Não sei o que, Fox. Emmett Fox. Não me lembro o nome dele, alguma coisa Eu sei Fox. quem é. E ele fica trocando um diálogo com o Tom Cruise, mostrando que ele está lá como motorista de táxi por um tempo provisório, que ele está lá desenvolvendo detalhes, um projeto e tal. Ele é um ator negro, na realidade hoje em dia o pessoal fala afrodescendente, mas eu como tenho origem de povo negro também, por minha bisavó ser de Angola, então eu acho que eu posso dizer que é negro com muita honra e com muito orgulho, tá, gente? Que só para evitar o tititi aí, que tem muita gente que fica, né, hoje em dia, né, os patrulheiros, né? E ele
Daí o Tom Cruise, mesmo sendo vilão, vira pra ele e fala assim, meu, para com isso, rapaz, vai fazer, você tá com medo, sai desse negócio, fica o tempo inteiro planejando, você não vai fazer nada na vida. Quer dizer, o cara só fica pensando no futuro. É isso. E o Tom Cruise não, ele fala, para o carro agora. O que você vai fazer? Não sei, mas o que eu vou fazer eu vou. Sai lá e faz. E aí é uma loucura o filme, então você vê o conflito de um cara que fica o tempo inteiro planejando e um cara do lado que fica o tempo inteiro executando. Agora, É bem por aí, muito louco, né? Pri, eu vou deixar um gancho para ela falar melhor, mas assim, esse lance de você ficar no futuro, presentificando ele no presente, é extremamente crítico, porque você vai desenvolver ansiedade. Tá. E a ansiedade é porta de entrada para... Para várias coisas, né? Mas o que? Do que você tá falando? Não, ansiedade. Você pode desenvolver... Depressão, angústia. Não. Depressão não, mas você pode chegar até o burnout. Burnout, sim. Tá. Porque o burnout você queima, É. nem sempre pelo que aconteceu, mas pelo seu receio do que está para acontecer. É que o Preocupação burnout, extrema, né? ele tem a ver com estresse. na Estresse verdade. emocional. É, um estresse ocupacional. A gente chama de estresse ocupacional. Aí o burnout, ele tem a ver com você não saber lidar com as demandas que você tem. Aí Você quer fazer tudo, né? E aí demanda significa tudo. Tudo. Emoções, né? Então, assim, eu tô lá na empresa e aí eu discuto com uma pessoa, ou não me resolvo com uma situação, né? Sim. Então, assim, eu estou... sou amiga de uma fulana, a fulana falou de um jeito torto comigo, eu fiquei achando um monte de coisa porque a fulana falou torto comigo e eu não vou lá e resolvo. Se eu não vou lá e resolvo, eu fico mastigando e ruminando alguma coisa. E Isso pensando o que vai acontecer. no que vai acontecer e em várias coisas, na verdade, terror do futuro, né? A gente faz um terrorismo com aquele futuro, né? E aí a pessoa começa... Isso é só um exemplo, tá? Eu tô usando um exemplo de um conflito de trabalho, mas ele pode ser várias coisas. Pode ser, por exemplo, a pessoa tem muito trabalho e aí o chefe fala assim, você precisa ficar depois do trabalho para resolver esse problema. E ele fica. Ele fica porque ele quer ficar. Porque ele não precisa ficar. Mas ele escutou do chefe dele que ele quer que faça isso depois do trabalho e ele fica. Ele decide ficar. E quando ele decide ficar, ele começa a criar um problema com a própria índole dele. E quando ele entra nessa questão de problema com índole própria, aí vem o burnout. É isso. Nossa, gente, que loucura, hein? Né? Por isso que, assim, crise de ansiedade é um ponto de alerta ponto de gigantesco. E a crise de alerta está totalmente ligada com estresse. Estresse é tudo que vem do presente. Isso. E ansiedade, ela vem do futuro, mas aí em Santo Agostinho a Você vai gente traz falar, um pouquinho futuro do presente. presentificado. E o Brasil, ele é, acho que o terceiro país com maior nível de estresse e ansiedade do mundo. Do mundo. Eu me lembro que no colegial Muita tive coisa. uma aula de biologia e eu me lembro que isso não foi feito na prática, mas foi comentado pelo professor, acho que foi a professora, não foi o professor de biologia, que ele falou sobre um experimento, não me lembro do pesquisador que fez essa experiência. Ele pegou uma perninha de rã, né? Lógico, a rã foi sacrificada e tal, colocou no aparelho, conectou 2 fios e numa pilha, numa bateria, ele dava pequenos choques e a perninha pulava até que chegou uma hora que ela parava de pular. Porque dava vários choques, aí ela tinha que esperar um tempo para os nervos se recuperarem e ele continuava a dar o choquinho e aí a perninha voltava a pular. Aí estava explicando sobre essa questão do sistema nervoso. Que se você sobrecarrega o sistema nervoso, chega uma hora que o sistema nervoso para, ele como se tivesse entrado em curto, então ele desliga. Mas isso acontece Ele desliga. muito. Então me lembrou agora o comentário de muitas vocês. pessoas O burnout é isso, né? O burnout é isso. É um sintoma de burnout isso. Você desliga. É um sintoma. O cérebro desliga, a né? pessoa está muito estressada Um apagão. e eu tenho muitas pessoas que ligam para mim quando estão estressadas em crise de pânico antes de ter uma crise de apagão. Se desmaia mesmo, literalmente desmaia, né? Não desmaia, a pessoa apaga. Então ela fica igual um sonâmbulo. Então ele sai, ele não sabe falar quem ele é. Nossa, tem muitos mãe. empresários, isso acho que o Fernando até vai lembrar
de muitos empresários aí que sofrem uma estafa mental, chama estafa mental, tão alta, que a pessoa sai na rua e não volta para casa. É que nem sobrecarga no Ele vira um zumbi, quase. É que nem sobrecarga numa rede de tensão, que os relés, né, os disjuntores abrem tudo, desliga tudo, apaga tudo. Sim. E Sabe aquelas pessoas que você vê eu? nos grupos de... Desculpa aqui, Gabriel, fico batendo no microfone. Eu sou outra que bate no microfone toda hora. Eu tô me segurando aqui, Gabriel. tô bem hoje. Aquelas pessoas que aparecem no grupo de, fulano desapareceu, Sim. e a pessoa já é adulta e tal. Sim. Normalmente a pessoa fala assim, não, mas já acha tipo um dia depois. Tem pessoas, e eu conheci uma pessoa que ficou 3 meses sumida. 3 meses sumida, gente. Por causa de estafa mental. 3 meses A sumida. pessoa Desconecta, ela fica como um sonâmbula, ela não sabe mais quem ela é, ela não sabe onde ela mora, ela não sabe nada. E isso é uma estafa que a pessoa tem, que sobrecarrega, né? Ela tá tão sobrecarregada, ela tá tão estafada, né? Essa pessoa, inclusive, estava com uma empresa em falência, e aí aconteceu esse caso aí, a pessoa ficou 3 meses, foi encontrado como morador de rua. Você me lembrou outra coisa aqui engraçada? Seria cômico se não fosse trágico? Que aconteceu comigo quando eu era jovem. Mas ele ri. Não, mas é engraçado, porque eu achava muito... Não, te juro, isso eu me lembro. Eu me lembro de eu rindo. Em alguns momentos, eu já morava em São Vicente, eu tinha mais de 12 anos, tinha uns 14, 15, 16 anos. Eu andando assim na rua, eu esqueci o meu nome. Uma vez eu até fui assinar um documento, esqueci... E eu começava a rir, falei, cara, eu esqueci meu nome. Eu falava, eu me lembro de eu rindo. Aí às vezes eu pegava lá meu RG, pegava a carteira para ver meu nome, porque eu esquecia o meu nome. Seria um certo tipo de algum estresse, alguma coisa? Aí depende do caso, né? Eu começava a rir, falava, gente, de novo. Aí depende do caso. Caramba. Existem pessoas que têm deficiência de algumas vitaminas. Tá. E aí essas deficiências de vitaminas podem afetar a mente, afetar a memória, e a pessoa ficar... Mas se você tivesse num nível de... Por exemplo, se você tivesse ali concorrendo a vagas de vestibular, Entendi. que naquela época você no tinha meio que fazer, de uma competição. é possível que fosse uma estafa. Mas a gente tem que analisar o todo, né? Que eu acho que essa é a importância do trabalho mesmo. Você olhar a pessoa como um todo. Se você olhar só um fato em si, você não pode diagnosticar uma pessoa por um fato em si, né? Você precisa entender o todo para você conseguir entender qual é a questão da pessoa. Esse desligamento, que às vezes as pessoas acontecem, como você falou, de 3 meses, ela pode inconsciente falar, estou me desligando da realidade que eu vivo? Não é isso. Totalmente... É uma estafa. A pessoa entrou numa sobrecarga. Sobrecarga mesmo, loucura. E aí ela esquece mesmo, né? Tem gente que surta, tem gente que tem crises de ansiedade. Tem gente que nem volta, né? A maioria volta, porque aí vai fazer tratamento, tudo, mas aí precisa fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, apoio de família. Sério, né? Para não esquecer o perfume que a Cris passou aqui. Teve uma pessoa que eu conheci também, até estava falando com meu marido hoje, ele estava falando comigo sobre isso hoje, de uma pessoa que era uma senhora, ela tinha... na família, na hereditariedade dela, uma possibilidade de ter Alzheimer. E aconteceu de uma pessoa, um bandido ligar, naqueles negócios, né, de celular, para falar que sequestrou o filho e tal. E ela tomou um susto tão grande que ali começou o Alzheimer mais cedo nela. Meu Deus do céu, hein? Porque tudo são gatilhos. Gatilhos. Né? Agora... Aí voltando para Santo Agostinho, né? Porque o papel aqui é falar e voltar, né? Semana passada a Pri fez isso, então essa eu faço. Qual é, para mim, a grande lição de Santo Agostinho, tá? Você não controla o tempo. Tá? Porque passado não existe, futuro não existe, o que existe é presente, mas se você tentar controlar presente para ele durar, ele não é mais presente, ele é eterno. Então, você não controla. Tá? O movimento estoico vem antes de Santo Agostinho, tá? Mas o movimento estoico, ele trata também essa aporia do tempo de uma forma dizendo o seguinte: cara, eu não faço a menor ideia de como controlar o tempo porque não dá.
O que eu posso controlar é como eu vivo o tempo. O tempo. Tá? E eu acho que essa é uma reflexão gigante quando a gente lê o livro 11, Confissões de Santo Agostinho. Santo comentou Agostinho, ele isso, traz uma pergunta, né? A pergunta é: em que tempo a sua alma vive? Em Isso. que tempo a sua alma vive? Porque é neste tempo que se refere o tempo que ele estava falando. Eu queria só, antes de você encerrar, Fê, terminando o assunto do Santo Agostinho, falar um pouco do presente. Porque, assim, o presente, Santo Agostinho não fala do presente desta forma, né? A psicologia trata isso no estudo de Santo Agostinho para psicologia. E quando eu falei de mindfulness, que é engraçado, né? Porque mindfulness as pessoas pensam assim, é reflexão, é meditação, não. Mindfulness é você voltar para o momento presente. Isso é mindfulness. Eu não sou especialista em mindfulness, fiz um curso básico só para eu conhecer o que é, mas é você voltar para o seu momento presente. O que é voltar para o momento presente? É você tomar esse gole de água. Tá tomando? Esse é o momento presente. O que você está sentindo? Água na boca, o sabor de beber, o prazer. Descendo, entrando pelo corpo. Isso é o momento presente. Então, se sempre, tudo que a gente fizer, a gente estiver voltando para o momento presente, não tem ansiedade. Que não é o gesto que eu fiz de sentir o cheiro do perfume aqui. Isso é o momento presente. Nossa. É exatamente o momento, é o instante do momento, é o instante do momento. E é disso, ele não trata disso, mas é disso que a psicologia trata em cima do estudo de 10 Santo Agostinho. minutos, meu. Jura? Acabou de novo, meu Deus, o tempo aqui é o nosso intervalo de tempo, o futuro é 10 minutos agora, gente. O que Olha a a, ampulheta o aqui. que a Pri trouxe de momento presente é Sim. importante, porque assim, tem um estudo, isso quem passou foi a Lucila, que ela é doutora em Mindfulness. Pena que ela está em Portugal, senão era uma pessoa muito legal para vir para cá. Você conheceu a Lucila? Não conheceu? Não conheci, mas eu queria muito conhecê-la. Nossa, não, ela é Se sensacional. você vier, eu vou ouvir. A gente está na iminência aqui, na Vox, tem na plataforma, conseguir fazer o link, que nem o Skype que a gente Sim. fazia à distância, Aí a gente né? faz, legal. E lá na Rádio ABC a gente consegue já fazer isso pela plataforma de lá. Vamos ver, de repente, a gente se entrevista Boa. lá à noite, ela é lá Pode em ser. Portugal. Uma entrevista uma moça na África, outra na Suíça. ia ser outra bem na- legal. Vamos ver. E o que ela diz, que assim, a mente humana, ela rumina pensamentos negativos, sei lá, numa proporção bem maior do que pensamentos positivos. A mente mente, né? A gente comentou Porque a mente isso. mente. Mente. Então, você trazer para o momento presente é você não viver tudo isso de que a mente fica ruminando de coisas que nem aconteceram. Isso. Não entre em sofrimento. E aí você não entra em Engraçado. sofrimento. Engraçado, dentro da minha ignorância e minha ingenuidade, quando eu era bem jovem, eu vivia muito no futuro, minha mente, é coisa de pisciano. Depois eu comecei a viver no meu passado, já era mais velho. E agora eu estou vivendo no meu presente. Sempre quando eu vejo a minha mente me jogando do passado para o futuro, eu falo, não, pera lá, volta para cá, vem cá, vamos tomar um café. O que eu posso fazer agora, né? O que eu posso fazer agora para ser feliz agora? Qual que é a minha lista de coisas importantes? É um exercício diário. A Cris até tocou nesse assunto. consciência, né? Ter Ter consciência. não tem, como se fala, não tem almoço de graça não. Precisa trabalhar todo dia esses hábitos, né? Então, essa importância do ato de fazer. Agora, uma reflexão. Para os três aqui, tá? Uma reflexão. Trazer tudo para o presente seria a melhor escolha ou não? Trazer todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções para o presente é a melhor escolha ou não? De vez em quando não é bom ficar ali no Você passado? fez uma reflexão para todo mundo, mas eu vou começar. Tá bom. Tá bom. Se você vive no passado, você vai ficar nostálgico. Tá. Ou a nostalgia pode te levar a uma tristeza. A tristeza pode te levar à depressão, Boa. tá? Se você viver no futuro, muito provavelmente você vai ter ansiedade, sendo bom ou não. Ou ruim. Tá. Perfeito. Você vai ter ansiedade, porque é ansiedade pura. As pessoas quando vão jogar futebol, aqueles jogadores super famosos de futebol, Sim. tem muita gente que vai pro banheiro antes da partida de futebol fazer número 2. Por quê? Entendi. Porque ficou nervoso, ficou ansioso com o que está por vir. E se você está ansioso porque está por vir, você está vivendo no futuro. Qual será o melhor lugar?
Presente. E o presente é para Santo Agostinho. O presente é aonde? Aqui, O agora. instante. O instante. Instante aqui agora. O instante. E aí a emoção do instante, porque aí é que a gente traz na psicologia, né? A emoção, ela não tem tempo. A emoção, ela tá lá no passado, ela tá no futuro. E se ela tá no presente, ela tá no melhor lugar. Porque é onde você vai estar vivendo aqui e agora. O problema do aqui e agora são só as demandas, coisas que você tem para fazer. Por exemplo, hoje eu tinha lá as 2 pautas, Sim. uma palestra para amanhã, um evento para sábado, um não sei o quê, uma reunião de 1 a 1 a gente tem que fazer. Então, assim, eu tinha muitas demandas. Cheguei aqui agitadona, não cheguei? Aí até tomei café, olha. Eu cheguei agitadona, ainda tomei café, já fui pegando o bolo da Cris, que a Cris fez aniversário hoje, né, gente? Já falou. Pegou o bolo da Cris, já fomos cantar parabéns, já estava na eletricidade. Então, eu acredito, e aí, eu acho que aí a gente entra num detalhe do que cada um acredita também, não só no que é melhor, né, mas no que cada um acredita, que seja viver o momento presente. E o momento presente não é o carpe diem, o momento presente é o instante. É o aqui agora. Né? Essa reflexão, no caso aqui agora. Gente, bom, você sabe que o pessoal tá me perguntando, Saulo, ultimamente, eu tenho visto você, tanto na Rádio ABC como no canal Papo Amigo, eu tenho visto você meio estranho. Eu falei, cara, eu me vejo estranho há 64 anos, alguns meses e alguns dias. Então, quando fala, define estranho pra mim, né? Porque eu sou um cara estranho, isso é normal. Aí eu falei, não, é que eu vejo você mexendo com a mão, com as canetas o tempo inteiro. Daí eu comecei hoje eu estava agora pensando nisso, estava mexendo nas canetas, eu estava vivendo a minha ansiedade, mas ao mesmo tempo falei, mas será que isso aqui é ansiedade? Ou é deslumbre? Porque eu não estava só vivendo um momento de ansiedade, estava vivendo um momento de êxtase, um momento de alegria, um momento de felicidade, um momento de contemplação. É como se várias emoções estivessem acontecendo ao mesmo tempo, eu fico mexendo nas canetas como se eu estivesse aplaudindo o agora. É uma sensação de alegria, não é só de fúria, de ansiedade. Eu acho que você tem mão nervosa. Também, pode ser. Tem a síndrome da perna nervosa. E da mão nervosa. Agora assim, a Pri, ela trouxe um ponto interessante e eu acabo indo para uma outra direção quando a gente fala do que é importante, tá? Porque hoje a gente sabe, pela neurociência, de que quando você mentaliza alguma coisa no futuro, no momento presente, você está criando caminhos neurais. Co-criando, né? Isso, para que quando aquela realidade se torne real, palpável, isso não seja novo e não te bloqueie. Então, pensando que o tempo é uma experiência da consciência, eu julgo que os 3 são importantes, tá? O passado como aprendizado é importantíssimo. O futuro para você criar e se ambientalizar com caminhos neurais novos. E aí você vai para o mundo esportivo, você vê muito isso. Por exemplo, é muito legal em Olimpíadas você vê o atleta o atleta olímpico, né, de alto salto nível, e tal. Antes, ele faz todo o trajetório mental para quê? Para quando aquele for momento presente não gerar dúvida, porque na dúvida o cérebro dá uma micro travada. E como a gente está falando de alta performance, microsegundos faz a diferença, né? Sempre. Né? Piloto, mais sempre, ainda. Muito mais. Ele tá lá pensando a curva, tal, para quando chegar a curva, a melhor estratégia. Aquilo lá ser perfeito e natural. Né? Então, você mentalizar o momento futuro para o momento presente é uma forma de você treinar o cérebro para que aquilo não seja estranho. O problema que eu vejo é quando a pessoa vive só no futuro ou só no passado. Quando vive preso. Quando a emoção está presa. Na verdade, o Saulo falou, e eu estava aqui pensando no que vocês dois falaram, e tudo é congruente. Como eu falei para o Saulo hoje, né? Não existe certo e não existe errado. Viver só no passado? Por exemplo, já aconteceu. Quando acontece um telefonema que você recebe. Né? Eu sempre conto esse exemplo. Uma notícia ruim.
Ai, não gostei disso. Aí você fica vivendo aquilo, ruminando. Isso. Então, o que você faz? Bom, eu volto lá quando a minha filha sorriu para mim. Pronto, já dissolveu aquela sensação ruim que eu ia levar pro meu dia. Uhum. Então, você pega esse passado e traz a sensação de alegria, de felicidade. Então, não é ruim nessa parte. Só que, como a gente fala, você tem que estar sempre presente, atento pro que você está trazendo e o que você está trazendo do futuro pro presente também. Porque o telefonema, antes o telefone estava de boa, né? Antes Exatamente. Então, tem que estar sempre atento, né? Criando mesmo os passos. Um passinho de cada vez. Praticando. Olha Praticando. O que não pode, eu acho que é essa questão de ficar preso. É isso. Se você ficar preso no passado, você não vai viver o presente e não vai viver muito menos futuro. Porque você está preso no passado. O passado, ele traz aprendizados. Ele sempre traz aprendizados. Sim. A questão, a gente não muda o passado. Eu tenho muitos pacientes que têm traumas. Grandes traumas de infância. Na hora que o médico está operando, ele precisa buscar no passado, que é onde ele leu, estudou, leu o livro, passou para poder falar, olha, eu tenho competência para fazer essa operação agora. Tudo né? é aprendizado. Tem até uma frase que eu gosto muito, e é do Chico Xavier, mas eu não vou lembrar agora para falar. Depois eu peço para o Saulo colocar lá na legenda do vídeo. Mas é mais ou menos isso, né? Se você não muda o passado. Você não muda. O que você precisa é aprender com ele e aqui, agora, colocar em prática. Exato. Para quê? Para que no futuro eu tenha uma vida melhor. Você sabe que o Fernando falou um negócio aqui, gente, que não é combinado não, tá? Tava batendo com o que eu escrevi aqui. Você leu aqui, né, Fernando? Ele leu ele leu. O MacGyver. Eu tô com óculos perto, não enxergo não, Saulo. Se eu sou Deus, eu também posso criar ou co-criar. Será? É o que você falou aqui, criar ou co-criar. Quer dizer, seria o presente, passado e futuro, e a gente pode criar ou co-criar. Quer dizer, a gente tem essa possibilidade aqui como ser humano, não é isso? Assim, voltando pro tema de Santo Agostinho, isso não é uma preocupação dele. Tá. Porque a única preocupação dele é entender o que é o tempo. Tá? Mas isso é o que o Fernando acredita. Mas isso é o que eu acredito. É a perspectiva. Cada um tem essa uma é a minha visão. Cada um tem uma mundo, perspectiva, tá? né? Mas... E a minha perspectiva, a Gabriel. Cria mais tempo, Saulo. Qual é a nossa perspectiva Cria mais de tempo, Saulo. Cria mais tempo. Cria aí. Qual que é, Gabriel? O tempo já ficou no passado. O tempo ficou no passado. Caramba. A gente tem 1 minuto. 2. São Gabriel, pelo amor de Deus. Ai, que loucura, gente. E olha que foram 3 entrevistas hoje, né? Hoje é segunda-feira. Uma ao vivo. Uma gravada para terça-feira e outra gravada. Agora essa aqui vai no ar na próxima sexta-feira, dia 24, né? Dia 24. 24, exatamente, julho, às 12h30. Às 12h30. Ai, gente, então, Fernando, por favor, deixa nome, telefone, sobrenome, enfim, deixa tudo. Bem, para quem quiser me seguir, eu sou Fernando. Você pode me encontrar como Fer Moraes Reis no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, todas as redes sociais são iguais. Eu sempre coloco temas voltados para gestão e liderança, voltado para a parte de filosofia, como usar isso no dia a dia, porque são aprendizados que sobreviveu a séculos e alguns a milênios, não tem por que não funcionar agora, né, o aqui é agora, tá? Para quem quiser entrar em contato é 11 91270 9315 91 270 9315. E assim, rede social, o que eu faço é desenvolvimento de líderes e empresários, que eu sou totalmente apaixonado, porque tem uma galera sofrendo à toa. Então o WhatsApp do Fernando é 11 9 1270 9315. Exatamente. Do Fernando. Priscila, por favor, deixa o seu nome, sobrenome, telefone, endereço. Eu sou a Priscila Vono, psicóloga. Meu Instagram é @PriscilaVonoPsicóloga. LinkedIn é Priscila Vono.
E o meu telefone é 11 99712 7721. 97 12 77 21. 21. Que número bonito. É. 11 997 12 77 21 da Priscila, né? Isso. O que a Priscila não falou ela não é psicóloga, ela é a melhor psicóloga. Uau! Essa daí agora, hein? Daí agora, isso aqui agora, olha que legal. Agora, Cris, vamos lá, da Cris, qual que é o seu WhatsApp, contato? O meu WhatsApp é 11 97240 8705. 97240 8705. 8705. Tô igual o 05. Então a Cris Silva. Silva. Cris Silva. Então, gente, olha, qualquer dúvida, entre em contato com o WhatsApp do Papo Amigo, que é o 11 97373 7748. Eu vou passar aqui as informações dos nossos amigos, amigas e colaboradores aqui. Detalhe, a gente está na iminência, ainda esse ano, isso já está no nosso projeto, na nossa pauta, de atualizar o blog do Papo Amigo, o site, né, o blog, papoamigo.com.br. E lá a gente vai colocar os vídeos, os links das pessoas que participam, cortes e tudo mais. Então, aguarde que até o final do ano, agora 2026, isso já vai estar sendo resolvido. Quer dizer, nós temos uma meta e quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. Agora tem outras pessoas que não é bem assim, né? Tem outras pessoas que não é bem assim. Não sei porque eu achei que ele ia falar isso mesmo. Então, ela prevê o futuro, Acabou, né, Gabriel? Acabou, Fernando. Você quer deixar mais algum recado, Fernando, por favor? A gente precisa de 1h30, Saulo. Putz! Que fique isso também com uma meta. Ajuda o Papo Amigo, que aí a gente vai. Com certeza. Um beijo no coração. Até o próximo Papo Amigo, modelo reflexão. Hoje Muito aqui. bom, Tchau, gente. tchau. Tchau.